Nos últimos meses do ano passado, os técnicos da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro fiscalizaram o fornecimento de merenda escolar em 91 municípios do estado. Aqui no estúdio, Bruno Vilas Boas, coordenador da Coordenadoria Municipal de Auditoria Governamental do TCE, e o Washington Emiliano da Silva, assessor da Coordenadoria Municipal de Auditoria Governamental do Tribunal. O TCE Notícia está no ar. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bruno, vou começar com o senhor. Sabemos que os relatórios da auditoria ainda estão sendo analisados, mas até agora, o que já foi constatado pelos técnicos? Marcela, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade para divulgar o trabalho que o tribunal vem fazendo e ressaltar e retornar um pouco no tempo para mostrar como nós estamos abordando esse assunto, né? Então, gostaria de ressaltar que em 2012 começamos esse trabalho em função da relevância que o assunto tem, educação pública municipal, e naquele momento trouxemos para dentro de uma auditoria aspectos relacionados ao corpo docente, equipe de apoio, alimentação escolar e a estrutura física das escolas. E naquela oportunidade já identificamos diversos aspectos negativos como resultado dessas auditorias. Em 2015, em função de outras auditorias especiais e extraordinárias que nos demonstraram um cenário muito ruim no fornecimento de alimentação escolar, replicamos nos 91 municípios novamente uma abordagem, só que nesse momento específico sobre merenda escolar. E ainda, como você bem ressaltou, estamos em fase de análise desses relatórios, desses apontamentos, mas já é possível dizer que o cenário continua inadequado, o cenário ainda não é bom. Trouxemos desse trabalho resultados que nos preocupam muito. Por quê? Escolas com fornecimento de merenda com prazo de validade vencidos, estocagem inadequada, pessoas que recebem, as pessoas responsáveis pelo recebimento dos gêneros alimentícios, sem saber exatamente o que deveriam receber. Isso gera um prejuízo muito grande, porque vão estar recebendo algo que não foi, ou em quantidade e qualidade menores do que aquilo que foi pactuado. Isso gera um prejuízo financeiro e também um prejuízo nutricional àquelas pessoas, àquela população, fundamentalmente as crianças que estão na escola e dependem desse alimento, dessa alimentação. Com certeza. Todos nós merecemos uma alimentação de qualidade, né? Segurança alimentar, né? É essencial. Sem dúvida. Agora, falando um pouquinho sobre a questão da prática, né? Como na prática foi realizado esse trabalho de campo pelos técnicos do tribunal? Os técnicos do tribunal seguem o que está prescrito no manual de auditoria, né? Isso é o padrão do manual de auditoria que os técnicos seguem. E através dos papéis de trabalho, que são documentos elaborados pelos auditores para eles poderem realizar a auditoria. E esse padrão serve para todos os municípios, todos os judicionados nossos recebem os mesmos papéis de trabalho e a partir desses respondemos nossas questões de auditoria, né? Mas a gente sabe que a realidade dos municípios são diferentes e a gente precisa, em determinado momento, adaptar esses papéis de trabalho pelas realidades das receitas, dos orçamentos e dos contratos variados, das formas que existem dos contratos. Tem da forma da entrega do material ou da feitura dessa merenda. Então a gente tem que adaptar esses papéis de trabalho, mas a gente segue o padrão do manual de auditoria. Cada município tem uma forma, uma vocação, né? É isso? Isso. Mas os papéis de trabalho são padrão e estão dentro do manual de auditoria. O que eu quis dizer é que as receitas são variadas, então pode aumentar ou diminuir o critério de amostragem, o que a gente vai padronizar ali para aquele município, dependendo da necessidade. E como disse, a forma de contratação também pode diferenciar os papéis de trabalho.
A situação ainda é bastante crítica, pelo que o senhor falou anteriormente, mas de que forma as fiscalizações do tribunal podem contribuir para a melhoria do fornecimento da merenda escolar aí nos 91 municípios fiscalizados pelo tribunal? A cada fiscalização exercida pelo tribunal, executada pelo tribunal, são identificadas irregularidades. E através dessa identificação são feitas determinações para que o jurisdicionado, para que o município, para que o gestor corrija a situação identificada como irregular. Além disso, se ela produz algum dano, esse dano é quantificado e o gestor é acionado, ele é responsabilizado. Agora falando um pouquinho em relação aos motivos dos casos de desvio de verbas destinadas à merenda escolar, quais são os principais? Na auditoria nós chamamos de causa. Quais são as causas que levaram aqueles desvios, né? Esses são os números que a gente chegou, que já estamos em análise, esses motivos, que são as causas que a gente chama de auditoria, mas podemos citar ausência de fiscalização, problema nas entregas, e uma das que a gente achou importante citar, que vimos nesses 91 municípios, foi a ausência de capacitação dos servidores que elaboram o procedimento licitatório, a fase interna da licitação. Eles deixam de fazer o procedimento correto na hora de orçar os produtos, prever os produtos, elementos básicos como censo escolar, não saber as quantidades de alunos, as quantidades de escolas, isso influencia lá no cardápio e na execução do contrato. Então, só para que o telespectador compreenda, né, como se dá esse processo licitatório, só para que eles possam nos entender. Sim, a fase interna que nós chamamos é a elaboração do procedimento para a compra. É simples. Eles vão elaborar o que deve ser comprado e eles vão fazer o contrato. Nesse momento, eles não têm, nessa fase interna, como eles desconhecem elementos como censo escolar e outros elementos práticos do que ocorre no município, por exemplo, eles não conseguem confeccionar uma compra que atenda a necessidade de aquisição. Claro, sempre lembrando que tem outras modalidades, que ele terceiriza esse serviço para que outras empresas confeccionem o alimento, né? Mas geralmente, mesmo assim, eles têm que estipular, determinar que os contratados façam dessa forma, porque ele tem uma planilha orçamentária e uma determinada quantidade de alunos a serem atendidos em escolas. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, a gente chegou a já observar nessas auditorias que escolas de pequeno, médio e grande porte que receberam a mesma quantidade de carne. E não tem lógica isso. Vai sobrar em algum lugar, ou faltar para alguém, algum né? lugar, ou vai ser desviado em algum lugar. Eles por exemplo, ignoram o primeiro e segundo ciclo, né, da educação do ensino fundamental, que também tem que ser estudado, porque tem crianças que comem muito, quer dizer, aqueles ciclos de alimentação que os nutricionistas falam, isso influencia, eles não estudam, quer dizer, estudo prévio. Isso influencia na compra. E isso acaba afetando, né, no momento da compra e da previsão do procedimento licitatório e na possível execução do contrato lá. A consequência sempre é o contrato mal executado e gera os possíveis fraudes, né? Eu gostaria de ressaltar, Marcela, que a partir dessas auditorias, como são identificadas essas irregularidades, que nós na auditoria chamamos de desconformidade, inclusive, ao identificarem que existe uma falta ou necessidade de capacitação dos servidores, é possível, inclusive, verificar que muitas irregularidades ocorrem em função disso. Mas também existe a má-fé, né? Existe a má-fé, menos, né? Exato. Mas, nesse sentido, a Secretaria-Geral de Controle Externo, juntamente com a Escola de Contas e Gestão, oferece cursos de capacitação voltados ao controle interno, fiscalização e gestão de contratos, licitações. Então, são diversos cursos disponíveis, disponibilizados pelo Tribunal de Contas através da Escola de Contas e Gestão, com a participação de auditores. As pessoas, os profissionais que vão lá fazer auditoria também são docentes na Escola de Contas. Então, isso enriquece muito esses cursos, porque ali vão ser demonstradas as maneiras corretas de se conduzir os procedimentos administrativos necessários ao atingimento das metas e objetivos corretos. E qualquer um pode participar? Qualquer servidor de um órgão fiscalizado pelo tribunal pode participar? Qualquer servidor de um órgão jurisdicionado do tribunal pode participar, pode se inscrever.
Bom, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo. Fique com a gente, é rapidinho.